Glória a Deus, hermanos. Bueno, vamos à predicação de hoje, sem mais, porque está sendo um calor terrível, não? Domingo 27. Hã? Depois pode piorar, não? Esse domingo 27 de novembro. Bueno, vamos sem mais abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, o profeta Samuel, capítulo 27. Acá o profeta já havia morto, não? Pastor, como que ele escreveu então? Claro, porque o que passa é que há livros que são atribuídos ao autor, não? É igual Moisés. Nós outros dizemos que escreveu o Pentateuco, mas ele não escreveu todo o Pentateuco, não? Já que ele não poderia escrever de sua morte, não? É lógico, né? E também se crê que ele morreu um ratito antes, não? Pero igual isso não saca a autoridade do livro, nem ou seja, a autoria sim que não foi Samuel que escreveu, já que havia morto já, pero é porque o livro está contando toda a história desde que Samuel ungiu a Davi, tá bem? Inclusive, vamos dizer, na Bíblia judaica, não? Que onde eles têm no Antigo Testamento, há alguns livros que são um solo para eles, não? Por exemplo, Neemias não tem Esdras, Neemias é o mesmo, e tem Esdras no mais. Há outros, Primeira Reis e Segunda Reis, não tem tão pouco, é um livro solo. Sem embargo, há outros que se dividem em 4, em 5, por exemplo, Salmos não se dividem em alguns livros. Bueno, 27. 1 Samuel, capítulo número 27, é um texto difícil de sacar algo assim tão bueno, porque está falando coisas malas, não? No sentido que dá um sentido mal, demonstra erros do personagem, mas eu quero falar de isso também, não? Porque às vezes nós outros cremos que a Bíblia 27, cremos que a Bíblia habla solamente lo correto. Apagar a bomba. Está apagada? Ah, está bem, graças. A Bíblia, ou seja, eu disse, não habla sempre lo correto. Pastor, o que estás falando? A Bíblia habla sempre lo correto, pero o que quero dizer é que não sempre está escrito na Bíblia lo que deveria ocorrer, lo que é lo correto, se não está escrito o que literalmente ocorreu, e deixa claro depois a palavra de Deus, sendo um estúdio, queda claro de que esse ocorrido foi errado, é isso que quero dizer. Pero, eu hago acá uma comparação com esse texto de 1 Samuel 27, aí está. Pode. Uma reunião à parte, glória a Deus. Ah, tá bem. La culpa, por minha culpa. É claro, a gente vai pensar, imagina, né? Vai perder a salvação. Bueno, seguimos, glória a Deus. 1 Samuel 27, habla, vamos a ler. Vou me sentar cá para ler melhor, não? Dijo logo Davi em seu coração: al fim serei morto algum dia por la mano de Saul. Nada, portanto, me será melhor que fugar-me a la terra de los filisteus, para que Saul não se ocupe de mim, e não me ande buscando mais por todo o território de Israel, e assim escaparei de sua mano. Se levantou, pois, Davi,
e com os 600 homens que tinha consigo, se passou Aques, filho de Maoc, rei de Gat. E morou Davi com Aques em Gat, ele e seus homens, cada um com sua família. Davi com suas 2 mulheres, Ainoa, Rezerita, e Abigail, lá que foi mulher de Nabal, ele de Carmel. E vindo a Saul a nova de que Davi havia huído a Gade, e não o buscou mais. E Davi disse a Aques: se he hallado graça ante tus olhos, se é me dado lugar em alguma delas aldeias, para que habite agir. Pois, por que há de morar tu servo contigo em la cidade real? E Aques lhe deu aquele dia a Siglag, por lo qual a Siglag vino a ser de los reis de Judá hasta hoje. Foi o número de los dias de Davi, foi o número de los dias que Davi habitou em la terra de los filisteus, 1 ano e 4 meses. E subiu Davi com seus homens, e haciam incursiones contra los Rezeritas e los Amalecitas, porque estes habitavam de largo tempo a terra, desde como quem vá a sur hasta a terra de Egipto. E assolava Davi o país, e não deixava com vida homem nem mulher, e se levantava e se levava as ovelhas, as vacas, os asnos, os camejos, as roupas, e regressava a Aques. E dizia Aques: donde habéis merodeado hoje? E Davi dizia: en Negev de Judá, e Negev de Jeremael, e o Negev de los Sereneus. Nem homem nem mulher deixava Davi com vida, para que viesse a Gade, dizendo: não seja que deem aviso de nós outros e digam: isso Davi. E esta foi sua costumbre todo o tempo que morou na terra de los filisteus. E Aques creia a Davi, e dizia: ele se ha hecho abominável a su pueblo de Israel, e será sempre mi servo. Bueno, se lejamos essa palavra artacá, entendemos que Davi estava sendo coisas malas, não? Se vamos a ler literalmente, Davi estava sendo coisas malas. Pero vamos sacar del malo algo bueno, não? Que é o que tem que ser com alguns textos bíblicos. Quando lhe convenia, hacía coisas malas, justamente. Ele só hacía o que convenia a ele, como nós outros. Vem ungindo de Saul. Sua vida estava mal, ele já havia sido ungido rei, já havia se passado vários anos, e Saul queria matá-lo. Que mal, não? Que mal era a vida dele ungindo, e ele estava agindo com os inimigos. Por isso, hago uma comparação com o majordomo infiel. Conhece? La parábola del majordomo infiel, Lucas capítulo 13. Hago uma comparação a essa parábola que Jesus disse, essa história que Jesus contou, para trazer uma ensinança. O majordomo era infiel, roubava seu jefe, não? Hacía negócios errados, pero aún assim seu jefe lo alabou, porque ele pudo del mal resgatar algo bueno, não? E então Jesus ensinou que há de momentos malos que atravessamos por nossas vidas, momentos em que nos toca viver situações malas, temos que aprender a sacar esse algo bueno, ser sagazes, não? em nossos trâmites, os quais hacemos. E o título da predicação: Esperanças de las Desesperanças. Que buena, não? Ter esperança em tempo mal. Davi estava ungindo de Saul, sendo que ele deveria ser rei del pueblo. Queria dizer algo, não? Queria ser rei del pueblo, foi ungido para ser rei del pueblo. E imagina se fora nós outros, não? Se nós outros fôramos rei, já ungido, e reconhecido por el pueblo, porque o pueblo dizia: Davi matou seus 10.000, quando Saul matou seus 1.000, pero Davi matou seus 10.000, ou seja, Davi sou muito mais que Saul. Se
fôramos reconhecidos por Deus e, aún assim, não poder viver tal como Deus nos ha chamado, tal como Deus nos ha bendezido. É difícil essa vida, é muito difícil. E Davi, a hora, ele se vai aos filisteus, por suposto, porque inimigo, amigo de meu inimigo, é meu inimigo, não? A hora é inimigo de meu inimigo, é meu inimigo também. E ele sabia que os filisteus eram inimigos, e sempre los seriam inimigos. Por isso que Davi, mais já que ajudou de certa maneira, os filisteus, quando estava aí, não, esse chavão acá, o chefe dos filisteus aí, como é que era o nome dele acá? Bueno, não importa. Ciclag era soldado. Aquis, não? Lapiseira, tá cá, toma. Era o chefe dos filisteus e Davi, vamos dizer que era resguardado por ele, porque ele entendia que, esse chavão matou a Goliat, não? Se acorda que Goliat era filisteu, el gigante, e a hora Davi não estava mais solo, Davi tinha uma companhia de soldados com ele, não? Era como, vamos dizer, um corpo de elite, não? Que depois foi a ser o corpo de elite dele em seu reinado. Estava buscando a minha paneta, né? 600 homens com ele, ou seja, 600 homens era um exército grande e poderoso para aquele momento, não, da história. E a hora Davi estava em la ciudad de los filisteus, escapando de Saul. E isso foi bueno, porque Saul, não, deixou de perseguir a ele. E ele pôde conquistar cidades aí, que depois viram a ser cidade, como está escrito no texto, de los israelitas, não? De los judíos. Depois viram a ser cidade de ellos, ou seja, Davi ampliou o território aí. Então, estas coisas foram as coisas boas. Pero Deus havia dito a Davi, já no capítulo 22, não? Capítulo 22, havia dito por meio de profeta que era para ele esperar em Deus, que era para ele estar tranquilo, que era para ele habitar em Judá. Pero às vezes recebemos instruções de parte de Deus e não la ponemos em prática. Por quê? Porque temos medo, porque nos angustia a situação, porque por mais que a Bíblia diga que Jesus diga que, estarei com vós outros todos os dias, nós outros não cremos, e toda essa situação nos leva aí a estar com o inimigo, a viver com o inimigo. Pero já que estamos aí, temos que aprender a conviver com todas as pessoas, não? Às vezes não podemos nos cambiar de nossa casa, estamos rodeados de inimigos, um exemplo, não podemos cambiar de aí. E temos que aprender a conviver com isso. É o primeiro que aprendemos acá no texto, não? Davi pôde conviver com seus inimigos e todavia, vamos dizer assim, negócio com eles, não? E mientras ele hacía isso, ele hacía incursões contra as cidades que eram inimigos de meus inimigos também, pero que também era inimigo do povo de Israel, não? Jebuseus, fariseus, e aí todas essas cidades a qual legemos. Não, eu não marquei bem no texto, leio o texto todo para nos ubicar no contexto. Sim. Claro. Sim, Davi pôde matá-lo um par de vezes e não o matou. Claro. Justamente. Estava esperando em Deus. Ele tinha a potestade em sua mano de matar, não, a Saul, e não lo hizo. Foi, para alguns foi nobre de sua parte, para outros foi covarde de sua parte, porque a gente queria que ele matara a Saul, e ele tinha essa coisa, não sei se por medo,
por muita hombridade ou por covardia, não lo sei, pero ele não tomou a decisão de matar a Saul e nem de arreglar um par de coisas em seu reino, não, em sua própria família. Por exemplo, tinha que matar seu próprio filho também. Vamos dizer, não, porque o que o filho cometeu era digno de morte. Pero ele também tinha que morrer porque ele adulterou, não? A lei diz que os que adulteravam tinham que morrer apedreado. Ou seja, aprendemos muitas coisas com a vida de Davi, não? Que a maneira que somos misericordiosos, também serão misericordiosos com nós outros, não? É uma ensinança assim, a parte do texto estou trazendo, não? Inspirado, La mesma vara que medir será medido, diz Jesus, justamente, aparece a vara aí. Bueno, às vezes vamos estar desesperançosos assim, não como Davi estava, no versículo 1, não? Dijo logo Davi em seu coração, a fim serei morto algum dia, ou por mano de Saul, não, por mano de Saul. Ele creia nisso, que ia morrer, mas já que teve a oportunidade de matar o chavão, pero ele creia que ia morrer, estava... Bueno, quando uno crê que vai morrer assim e tem medo da morte, se deprime, não? Queda mal, poderíamos dizer que ele estava mal. Pero aún assim ele actuou para bem, estando em meio de los filisteus, destruindo pueblos inimigos, não? Ele actuou estrategicamente, vamos dizer, não? Porque ele foi allá e dijo a Aques, não? Que estava aí, versículo 10, que havia rodeado a Negev de Judá, Israel, porque os filisteus creiam que Davi ia fazer incursões em Israel para matar a gente de allá, para matar, não, a Saul e a gente de allá, que eram também inimigos de los filisteus. Pero não, ao revés, Davi matou os inimigos de Israel, vamos dizer, não? Então, se sacamos de todo esse mal, de todo o contexto mal dessa história, algo bueno, que isso nos suele passar na vida. Passou algo mal na tua vida? Aí tá. E na vida de todos nós outros hemos passado coisas malíssimas, não? Desde que somos ninhos. Como anda? Desde que somos ninhos, temos nossos traumas já. E às vezes o trauma de um ninho é uma pabada, porque se reíram dele na escola, que para nós outros é uma pabada, pero para o ninho não. Não, eu estava aprendendo a andar de bici e se cajou, e o papai não levantou, ao invés de dá-lhe levantar, não? Aí habla insulto, parece um... Bueno, eu já he visto em la calle, e me dá gana de corrigir a pessoa, não, pero eu digo, não, quem sou eu, não? Depois essa pessoa me vai tocar corrigi-lo no futuro, não? Ojalá se congregue já e eu tenha que dar uma palavra. Pero aí vai ter que perdonar. Temos que perdonar, não? O perdão tem tudo que ver com o que passou em nossas vidas. Davi teve que imagina do que é ser perseguido por seu próprio povo. Justamente. O perdão nos libera as tensões, as angústias. Essa angústia de nossa alma, às vezes, é a falta de perdão, porque realmente temos motivos para enojar-nos, para estarmos tristes, para estarmos deprimidos, para estarmos angustiados. Temos a razão, porque nos romperam, nos arrebentaram com a vida, assim como Davi, não? Chavão foi ungido rei, nada mais, nada menos por ele primeiro, vamos dizer, grande sacerdote. Houveram outros sacerdotes antes de Samuel, pero Samuel foi sacerdote, foi profeta, foi, vamos dizer, o primeiro a acumular 2 funções, porque o trabalho sacerdotal era completamente oposto ao trabalho profético, não? E ele foi um dos tipos mais importantes de Israel. Foi o tipo que ungiu o primeiro rei de Israel e também o segundo rei de Israel. E é o rei mais importante, que foi Davi. E era um tipo que tinha uma comunhão com Deus diferenciada de outros sacerdotes, de outros, não? Relatados na Bíblia, que
não era tão grande como Samuel, não? Um tipo que já teve um nascimento milagroso, não? Vindo de uma madre estéril que não podia ter filhos. Tem todo um contexto da vida de Samuel. E Davi sabia da importância do reinado e da importância que era estar a serviço de Deus e de estar à frente do reino. Pero é como se eu te dijera que vós tem. Eu digo La Plata porque é um exemplo mais fácil, não? Plata suficiente para que os problemas todos econômicos terminem e que todos os problemas que tem em tua casa podem resolver-se a hora. Só apertar esse botão. Aí apertamos. Pero não poder chegar até cá para apertar o botão. Que complicado, não? Ou seja, há mais angústia em nisso, não? Em saber que vós já sou rei, que vós já sou bendezido e não poder usar essa bendição, andar segundo essa bendição. Por isso que aprendemos com esse texto que Deus, Ele nos vai dar estratégia, nos vai dar inteligência, capacidade, estratégia, porque Davi ao final era um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava sempre consultando a Deus todo o tempo, por mais que às vezes ele algumas coisas que não consultou a Deus e terminou em mal, pero ele teve a capacidade de volver-se em si, arrepender-se, pedir perdão ao Senhor, dizer, Senhor, não está bem no que é isso, porque é difícil viver em um contexto muito conturbado, não? Bueno, nós outros somos latinos, não? Temos autoridade para falar de isso, porque quem acá viveu uma economia muito boa e muito estável? Nadie, não? Somos latinos, nos países latinos sempre vivimos economias, inflação. O que é inflação? Há países que não sabem o que é inflação, não? Europa recém está tendo uma crise energética devido ao gás, devido à guerra, não, de Rússia, e estão aí assustados, e tem lá a inflação de 4%. Pobrecito, não? Nós outros temos inflação de 1000%. Não? Que sabejas. Que é 4%, não? Que é 4%? Nada de inflação. E estão preocupados, aumentou o preço. E nós outros cá, o preço se vai duplicando, triplicando cada semana, não? Vai em bicicleta, claro. Nós outros estamos acostumados ao problema. E é de isso que nos ensina o texto. Se há uma ensinança que pode sacar desse texto, que é um texto difícil de sacar, uma ensinança em si, é essa ensinança, que Deus nos vai dar estratégia para, em la desesperança, ter esperança, em meio a inimigos, poder ter amistade e viver, porque foi o que passou com Davi, ele pôde viver em meio a inimigos e ter esperanças e seguir tendo metas, objetivos e concretizando os metas, os objetivos, que era o quê? Batalhar com esses outros povos e ganhar, e ganhou. Então, lá a palavra de hoje é essa: não desista de tua casa, não desista de tua família, não desista de teu trabalho, siga orando, sepa que no mundo tendreis aflição, como diz Jesus, pero tenha bom ânimo, saia de cá hoje com bom ânimo, mas já de calor, calor a mim me desanima, não com bom ânimo, me quedo com mau ânimo, cada calor pero pastor, eu sou de Brasília, sim, sofri em Brasília, sofria bastante, não? Mas já que por já sempre ser calor, eu estava acostumado, me acostumava mais com o calor, pero sempre sofria igualmente, não, né, verano, principalmente. Então, mais já de todos os problemas que nos adversam, não? E que atravessamos, vamos atravessar esses problemas, não vamos quedar estagnado, parado nem problema. A vida já nos ganhou bastante, sim ou não? Se a vós não, a mim sim, já nos disseram bastante mal, para que hoje eu siga me sendo o mal de não perdonar, o mal de não me olvidar. Olvídese, ou
Jesus, imagina o que hace Deus com nós outros, não? Sabe o que hace Deus? Quando nos perdona, que hace? Vai, contesta. Que hace, Tonela? Ouvida. Deus, Ele tira nossos pecados em mar del ouvido. Eu tenho que ser igual a quem? Al diabo ou igual a Deus? Tenho que ser igual a Deus, não? O diabo não se ouvida de nada. Ele está aí, ó. Vou pecar. Por que digo que o diabo não se ouvida de nada? Porque é bíblico isso. Pastor, está escrito na Bíblia, não diretamente, está escrito indiretamente. Diz que ele é diabolos, aí em grego, não? Opositor. E que ele é acusador. Ele acusador vai se ouvidar delo que está acusando? Não. Ele é advogado de acusação, não? Aquele que é o fiscal de acusação, que diz o delito del tipo, ele está com todo o dossiê armado, não? Toda a coisa armada, manda ao juiz, e aí está toda a acusação. Assim eles é o diabo. Sem embargo, Deus, ele agarra, rompe el acta que foi contra nós outros, la rompe, la clava na cruz, e agarra nosso pecado e tira na do ouvido. E que temos que ser nós outros, então? Quando não perdonamos, quando não nos ouvidamos, ou seja, está bem que às vezes não nos vamos ouvidar. Eu não me ouvido de gente que me danhou e do que isso. Pero eu intento ter uma outra mirada, uma outra óptica. Porque se eu me quedo pensando, pô, esse... E alguns que estão ao meu lado, oi, já me danharam. Alguns eu poderia dizer, não, que se congrega em outro lado. Então você derruba ele aí de lado, não? E aí outros que, em nome de Jesus, que regressem, que me danharam bastante. Pero se regressam, eu tenho que amar, tenho que abrir as portas, tenho que aceitar. Por suposto, não vou ser bobo, vou aprender com os erros, não? Eu vou ter cuidado para que não errem no mesmo, não? Será diferente um pouco, porque já estou mais maduro. Pero há que amar, há que perdonar e há que tratar. Porque senão... Quem vai ter na enfermidade sou eu. Quem vai se envolver louco sou eu. Quem não vai poder ter uma vida boa não sou eu. E isso vai influenciar em minha família, vai influenciar em minha igreja e vai influenciar em todos os âmbitos da vida, de onde eu estiver. Então, se perdonem, amem. Isso é a mensagem da cruz de Jesus. Assim tal como Jesus lo hizo. Se há algo que aprender desse texto, é que Davi subo andar com o inimigo, entre inimigos. E soube viver tão bem que ele inimigo queria contratar ele. O chavão cá, que era chefe dos filisteus, disse que queria que ele fora su guarda real. Mira a voz, não? Então, se é isso, temos que aprender. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos nos despedir. Sim. Isso é verdade. Claro. Claro, porque a gente, o que passa, Lídia, é que a gente está, como tu pode dizer, a gente está se animando mais porque, claro, a gente está se animando mais ultimamente a trazer à luz os problemas. Claro. Ou seja, por um lado é bueno, porque como Freud desenvolveu a psicanálise, não foi ele que criou em si, pero ele foi um dos criadores e propulsores. A psicanálise hace a cura por meio de habla. Temos que falar do que nos passou. Temos que falar, temos que exteriorizar, pero sanar. Não quedar aí remolinhando, revolvendo. Não temos que quedar aí rumiando como uma vaca, não? Que rumeia. Teremos que perdonar e, bueno, já me tocou viver. Eu não posso cambiar o passado, pero posso cambiar o futuro, porque o futuro não vino. Quer dizer, o futuro não é o presente, porque o futuro não existe. Eu posso fazer com que meu presente não seja o passado. Às vezes quedamos presos a esse dano que nos disseram no passado toda a vida. Imagina que Davi, ele estava cá
Pero Deus hizo isso com todos os homens de Deus, todos os grandes homens de Deus, os destacados, os mais destacados, não? Davi, Elias, não? Moisés. Moisés quedou 120 anos, quedou, 120 anos foi o total, não? Quedou 80 anos para ser a vontade de Deus. Deus chamou ele quando tinha 40, ele quedou 40 anos no deserto, Deus tratando com ele, tentando sanar o coração dele, que ele quedou tão mal que ele, poderia falar muito da vida de Moisés, não, é que eu já ia orar para terminar, eu termino e sigo falando de Moisés, se querem. Ele entrou em depressão, dá para ver, o chamado de Deus, ele pôs todas as excusas possíveis para não hacê-lo, e tardou 40 anos para cumprir. Não estou falando de entrar no deserto, leiam a Bíblia que vocês vão ver, que Deus chamou ele 40 anos, ele quedou 40 anos no deserto com o sogro, e depois ele vindo a liberar seu povo, que caminhou 40 anos no deserto, não? Então, todos os homens de Deus, Deus levou a esse tracto. Davi teve que ser tratado para que ele aprendera, depois no futuro, a manejar, porque, como dizia aí, el tio, como é que era o nome del tio, del Homem-Aranha? Meu Deus, o nome dele. Como é que era o nome? Wayne? Ben, é tio Ben, não? A quem é dado grandes poderes, é dado grande responsabilidade. É tio del Homem-Aranha. E é verdade, nós outros temos muito poder em nossas mãos, porque somos filhos de Deus. Jesus Cristo disse que haríamos obras mais grandes que a dele. Agora, nos toca viver como Jesus. E Jesus não viveu como o evangelho da prosperidade. Ele era rei e viveu como mendigo. Vamos dizer, não? Nasceu como mendigo. Ele, sendo rei, humilhou. Pablo disse que ele despojou de sua glória e habitou como nós outros. Como? Justamente, temos que estar firme em Deus, antes que chegue a tentação. Vamos orar, e é bom sacar a luz todo, não? Pero que sepamos perdonar, que sepamos amar, que sepamos seguir caminhando entre os inimigos e seguir cumprindo o propósito de Deus, mientras é nessa vida. Ao final, já sabemos que ao final será bueno, vamos ao céu, não vamos ter mais problemas, então suportemos com boa alegria, não? Esses momentos malos. Justamente, deixou de perseguir, já está. E depois, uns capítulos depois, Saul morre. Já está. Um rato depois, Saul já morreu. E Davi pôde, por fim, ser rei de Israel. E tudo isso levou a ele não ser rei de Judá não mais. Ele foi reconhecido por todo Israel. Coisa que Saul não era tão reconhecido por todos. Hein? Davi foi o único rei. Está bem que ele deixou esse legado a seu filho Salomão, que dividiu o reino depois de sua morte. Mas foi o único rei de Israel que teve todo Israel. Nenhum outro rei na história teve todo o povo com ele. Todo o povo, me refiro às 12 tribos, vamos dizer. Sempre as tribos estavam divididas. Não todos estavam juntos, não? É como na política, não? Cada um tem sua facção. Aí, parece até célula terrorista, alguns, não? Cada um tem sua mirada política, que não pode pensar que o outro também está bem, não? Se eu estou bem, o outro está mal, não? E isso não é política, porque se for ver no dicionário o que é a palavra política, diz que é um representante do povo para o bem de todos, não? La polis aí, vamos orar, senão vamos entrar em outro tempo. Graças a Jesus por essa palavra ministrada aos nossos corações. Queremos aprender desse texto, que Tu sana nossos corações, que Tu nos bendize, que por mais que estejamos heridos e vivendo entre inimigos, assim como estava Davi, que sepamos seguir lutando, seguir sendo Sua vontade, peleando contra inimigos, por meio de Tua palavra, por meio
de la fé, por meio de tu amor, de los frutos do teu Espírito, e que podamos, Senhor, sermos servos tuyos, referentes tuyos nessa terra. Te damos glória em nome de Jesus. Amém.